E já começamos falando sobre o tarifaço americano. Já está valendo, viu, aquela tarifa de 25% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Vamos falar então com o Pedro Moreira, que está lá em Brasília, de olho nas conversas que o governo aqui no Brasil tem feito com os setores impactados. Tivemos uma terça-feira de várias reuniões por aí, Pedro, e essa agenda continua. É nesse momento o governo querendo ouvir esses setores afetados em termos de alternativas e qual tende a ser a reação brasileira por conta desse tarifaço. Bom dia para você mais uma vez. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótima quarta-feira para quem está com a gente. Carol, o governo brasileiro, de acordo com o que apurou a CNN, encomendou uma série de estudos para avaliar os impactos dessa nova tarifa e medir, calibrar uma possível resposta. Mas como a gente vem falando, a ideia de usar a lei da reciprocidade de imediato está descartada por enquanto. O receio é provocar por parte dos Estados Unidos uma escalada da situação com novas tarifas por parte de Donald Trump e também uma preocupação em aumentar os preços internamente, porque uma das medidas possíveis seria tarifar produtos vindos dos Estados Unidos, importados pelo Brasil, só que isso aumentaria o custo desses produtos aqui no mercado interno e poderia causar impactos na inflação. Então, por enquanto, a linha adotada pelo governo é a de se reunir com os setores produtivos para entender melhor deles como ajudar a mitigar os impactos sofridos e também a como encontrar novos mercados para os produtos que podem deixar de ser vendidos para os Estados Unidos. Essa terça-feira foi marcada por uma série de reuniões e declarações, como você disse. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, e o vice-presidente Geraldo Alckmin conduziram conjuntamente reuniões com uma série de setores afetados, uma série de empresários e representantes de entidades desses setores e depois tanto o vice-presidente quanto o ministro conversaram com a imprensa e mais uma vez afastaram a ideia de retaliação. Inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin usou uma metáfora para dizer que quando se adota o mecanismo de olho por olho, o risco é que os dois saiam cegos. Então, por isso, por enquanto, o governo estuda, e se for adotar alguma das iniciativas previstas na lei da reciprocidade econômica, isso vai acontecer no momento oportuno, no momento adequado. O ministro Márcio Elias Rosa também foi perguntado sobre alguns pontos daquela chamada seção 301, alguns pontos os quais os Estados Unidos usaram como argumento para a implementação dessas tarifas. Por exemplo, ele foi perguntado sobre a tarifação do etanol dos Estados Unidos e sobre as tarifas diferenciadas que o Brasil tem com mercados como o México e a Índia. E o ministro disse que essas questões da 301 já foram superadas porque os argumentos brasileiros já foram apresentados e não foram aceitos pelo representante comercial dos Estados Unidos. Então, para ele, isso está afastado. Agora é focar na reação e como ajudar o empresariado brasileiro. Nesse sentido, hoje nós teremos novas reuniões aqui em Brasília. O próprio ministro Márcio Elias Rosa conduz duas reuniões, uma uma daqui a pouco, mais tarde, às 11 da manhã, com os seguintes setores. Os setores de madeira processada, imobiliário e também rochas naturais e ornamentais. E na parte da tarde, o ministro vai receber representantes da indústria química e também da indústria do tabaco e do fumo, além de dispositivos médicos. E para hoje também, Carol, está prevista uma sanção, uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, na parte da tarde, na qual o presidente Lula vai sancionar uma lei que é oriunda de uma medida provisória, ou seja, um texto do próprio governo, que foi aprovado pelo Congresso com algumas alterações, que reforça a ajuda às empresas exportadoras e o governo vem chamando essa iniciativa de Plano Brasil Soberano 3.0. Carol, vamos lembrar então, que essa tarifa adicional de 25% foi anunciada inicialmente no começo de junho. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, com a sigla USTR em inglês, disse que sugeria que o governo americano adotasse essa tarifa adicional contra certos produtos brasileiros em resposta às supostas práticas comerciais desleais por parte do Brasil. Esse anúncio foi feito no começo de junho, foi aberto um prazo
para audiências públicas, para consultas aos setores privados e também públicos. Lá nos Estados Unidos, né, empresários tanto dos Estados Unidos quanto brasileiros participaram, argumentaram contra essas tarifas, mas elas foram confirmadas e entram em vigor. Então, a partir de hoje, pelo horário de Brasília, essas tarifas entraram em vigor a 1h01 desta madrugada. O governo, Carol, calibra bastante a reação também por causa do cenário político, né? O presidente Lula vem usando as tarifas para criticar o seu adversário, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, alegando que a família Bolsonaro é responsável por essas tarifas, lembrando, por exemplo, daquela primeira carta enviada pelo presidente Trump no ano passado, reclamando das condições judiciais do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, por outro lado, a oposição critica o governo por politizar essa questão, ao invés de manter uma tentativa de negociação baseada em termos técnicos e comerciais. Carol, quem acompanhou bastante também essas reuniões ao longo de todo o dia, da tarde de ontem, pelo menos, foi o nosso colega, o repórter Danilo Moliterno, que preparou uma reportagem trazendo mais detalhes e com algumas falas dos empresários, que também reforçaram o coro, Carol, para que o governo não adote nenhuma medida retaliatória. Vamos acompanhar a reportagem. Em busca de uma resposta às taxas, o governo mobilizou reuniões em série nas últimas horas. Lula se reuniu com ministros 2 vezes e ministros encontraram representantes da indústria e do agronegócio. De crédito com juros reduzidos a condições diferenciadas para pagamentos de impostos, os empresários dos setores afetados apresentaram uma lista de demandas à gestão federal. Vamos levar para o presidente Lula o quadro e ele vai tomar a decisão. Não há uma data para ser tomada, não será imediatamente, mas vai ser no tempo certo. As empresas ainda pediram que o governo Lula não acione a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. O setor produtivo argumentou nos encontros que o mecanismo não ajudaria a reverter as tarifas e poderia escalar as tensões com a Casa Branca. A avaliação dos setores é que a política também pesa para as decisões do governo sobre o tarifaço. A preocupação é com respostas incisivas e inócuas para as tratativas, mas usadas de olho nas eleições. Nesta semana, o presidente Lula desafiou os americanos a estabelecerem um comitê no Brasil de apoio a Flávio Bolsonaro. O novo tarifaço vem num momento em que os Estados Unidos estão perto de deixarem de ser a maior potência de exportação agrícola mundial, depois de mais de um século. É o que aponta uma reportagem do Financial Times. Entre os motivos, os altos custos de produção. A Federação Americana de Escritórios Agrícolas projeta que os gastos vão superar as receitas dos produtores no ano que vem, em culturas como soja e milho, mantidos os preços esperados para os grãos. As dificuldades atingem um eleitorado crucial de Donald Trump, para o qual o republicano prometeu medidas econômicas visando expandir a produção no campo. A realidade não é tão promissora. No ano passado, os Estados Unidos exportaram apenas 2 bilhões de reais a mais do que o Brasil em produtos agrícolas, que, segundo analistas, se beneficiou da própria disrupção comercial de Trump. O Financial Times lembra que o Brasil já é o maior produtor mundial de soja, carne bovina e carne de aves. E também superou os Estados Unidos como principal exportador de algodão, em parte devido às mudanças nas compras da China, que passou a adquirir o produto brasileiro em vez do americano.